Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou passando aqui mais uma vez. Não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo, mas estou aqui cumprindo mais uma proposta do curso de estágio supervisionado 3 da APX1, né? Eu estou apenas com essa imagem aqui à frente para não ficar só a minha voz e não aparecendo nada. Então, eu coloquei aqui apenas para ter uma coisa aparecendo na imagem e também como uma forma didática, né? Mas essa proposta que foi lançada é apenas o vídeo que a gente tem que fazer, né? E apresentando uma aula. Essa não é a proposta do vídeo audiovisual. Então aqui nós vamos tratar hoje deste assunto sobre a formação de palavras, né, por composição, trabalhando a aglutinação e a justaposição. Nós vamos ver que a formação de palavras por composição e a justaposição está também nas normas estabelecidas pela BNCC. Então está aqui o código, né, das normas, que também está dizendo analisar processos de formação de palavras por composição, aglutinação e justaposição, apropriando-se de regras básicas de uso de hífen em palavras compostas. Aqui tem a contextualização, temos também a metodologia, recurso didático-pedagógico, a avaliação. Nós também vamos ter as referências bibliográficas que foram utilizadas para a formulação deste conteúdo. Então, este material didático, ele foi criado com o intuito de facilitar a formação do aluno no que diz respeito ao conteúdo proposto, visto que há uma grande defasagem na compreensão do tema em questão, que no caso é formação de palavras por composição, aglutinação e justaposição. Este conteúdo é voltado para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 2 e nós vamos aprender a partir disso. Antes de começar o exercício que foi elaborado aqui, eu queria primeiro fazer uma explanação do que seria essa formação de palavras por composição, né? Então, na composição, se juntam dois ou mais vocábulos de vida autônoma da língua, adquirindo o composto sentido novo em relação aos componentes. Essência de tal processo é a combinação de elementos pré-existentes. Então, vamos ver que a composição, como processo de enriquecimento do léxico, caracteriza pela combinação de dois ou mais radicais, elementos de significação própria, que se justapõem. Então, a gente vai ver que se aglutinam também, né, para a formação de uma palavra nova, ou seja, é a criação, a composição de uma palavra nova, seja por aglutinação ou justaposição, né? E na composição que se processa por justaposição ou por aglutinação, nós vamos ver algumas regras básicas, né? E na justaposição, os elementos componentes, duas ou mais palavras primitivas ou derivadas, em geral, conservam sua integridade prosódica e ortográfica, isto é, não se lhe alteram a acentuação nem a grafia. Essa ocorrência se dá desde que os elementos componentes sejam justapostos por hífen ou por espaço. Exemplos que nós temos aqui de fato, a água de colônia, conta-gotas, médico cirúrgico, Vossa Excelência, Estados Unidos, né? No caso da justaposição por junção gráfica dos radicais, também se mantém a integridade dos componentes sem nenhuma redução, ou seja, sem nenhuma aglutinação de sua estrutura. Assim, mal me quer, passatempo, clarabóia, ferrovia, né? Em algumas palavras composta pelo processo de justaposição,
podem ocorrer certas adaptações fonéticas ou gráficas, ditas pela ortopeia, ortoépia, prosódia ou ortografia, justamente para preservar a integridade desses elementos, né? Então, nós vamos ver também esse processo de justaposição por junção gráfica dos radicais, bem como no processo de composição por aglutinação, né? Então, nós vamos ver que o processo de composição por aglutinação está relacionado aos elementos componentes, duas ou mais palavras primitivas ou derivadas, se fundem com redução de estrutura, em geral, do primeiro componente. Então, de uma forma mais geral, a justaposição não vai ter perda em nenhum elemento fonético, né? Em nenhuma palavra, em nenhuma vogal. Já a aglutinação vai ter perda, vai haver uma junção, né, dentro dessas palavras, onde haverá uma perda, né? E passando aqui para o nosso exercício de fixação, nós vamos ver a questão 1. Em O Girassol da Vida e o Passatempo do Tempo que Passa Não Brincam nos Lagos da Lua. Há, respectivamente, um elemento formado por aglutinação e outro por justaposição, um elemento formado por justaposição e outro por aglutinação, dois elementos formados por justaposição, dois elementos formados por aglutinação. Na resolução da atividade como uma forma fácil de se explicar, eu coloquei aqui, né, de uma forma didática, a alternativa correta demarcada pela letra C. Haja vista que tal processo, em ambos os casos, deu-se pela junção dos termos passa mais tempo e gira mais sol. Então, a letra C são dois elementos formados por justaposição. 2. Vou-me embora para Parságada, né? Embora, em boa hora. Processo de formação de palavras que chamamos de derivação prefixal, derivação sufixal, composição por justaposição, composição por aglutinação, derivação regressiva, né? Então, nós temos aqui, né, como resposta a alternativa D, composição por aglutinação, porque houve, né, como um estudo diacrônico, porque o em boa hora era utilizado historicamente lá atrás, e com o passar do tempo, com a evolução da língua, pela língua ser viva e vir em constante mudança, em constante movimento, houve uma aglutinação, né, uma perda nessa palavra. Então, nós vamos ver que houve, né, uma composição por aglutinação na palavra embora, né? Haja vista que no processo em questão, ou seja, aglutinação, pelo menos em um dos elementos agregados altera a pronúncia que antes possuía quando pronunciado de forma separada. Questão 3. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, tendo em vista o processo de formação atribuído às palavras em questão. Então, na letra A, nós temos aqui a composição por justaposição e na letra B, a composição por aglutinação, né? E temos aqui um esqueminha que foi montado para que o aluno possa marcar qual aqui está se referindo. Então, quinta-feira é por justaposição, couve-flor por justaposição, fidalgo por aglutinação, planalto, aglutinação, passatempo, justaposição, hidrelétrico, aglutinação e girassol por justaposição. E, por fim, para encerrar nossa atividade, o nosso vídeo, nós temos aqui a questão 4. Explicite seus conceitos procurando conceituar os processos de formação de palavras demarcados pela justaposição e pela aglutinação. Para trabalhar a escrita do aluno e aquilo e trabalhar
né, aquilo que ele aprendeu durante a aula, eu decidi, com uma forma estratégica, fazer uma questão discursiva, onde o aluno deve colocar, né, os conceitos ali dos processos de formação de palavra. Então, a resolução de uma forma sintetizada, eu coloquei: a justaposição caracteriza-se pelo processo no qual os elementos da composição não sofrem alteração fonética, ou seja, não há perda, enquanto na aglutinação, pelo menos um dos elementos formadores sofre alteração, seja essa de natureza gráfica ou fonética. Então você vê que de uma forma simples, o aluno ele vai colocar que a justaposição não há perda e na aglutinação a perda de elementos gráficos ou fonéticos. Aqui fica a nossa aula. Muito obrigado e espero que tenha alcançado a expectativa.